China. Isso é Colômbia. Mas qualquer semelhança não é mera coincidência. Isso nos leva ao próximo assunto, que é o fato de que, apesar dessas coisas estarem acontecendo no Brasil em proporções muito maiores, o problema do Brasil é mais grave, o Brasil é um hospedeiro em situação terminal. Esse problema não é um problema nacional brasileiro, eu vivo chamando atenção a isso. Este é um problema global. E vejam, por exemplo, o que escreveu Christopher Landau, o número 2 do Departamento de Estado americano, ao falar sobre o caso, por exemplo, do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, da direita da Colômbia, que também vinha sido perseguido, acreditem se quiser, nenhuma semelhança é mera coincidência, pelo judiciário daquele país. Diz Christopher Landau: fico feliz que as instituições judiciais da Colômbia tenham se mantido firmes contra uma tentativa descarada de criminalizar a política. Os últimos anos nos mostraram, em países que vão da Colômbia ao Brasil até os Estados Unidos, que o sistema pode ser usado como uma arma poderosa para distorcer o processo democrático. Parabenizo o povo da Colômbia nesse dia importante da sua história, em que o Estado de Direito se mostrou mais forte do que aqueles que buscam abusar dele para fins políticos. O Álvaro Uribe, eu falei sobre isso ontem aqui na TV americana, na One American News, no programa do Matt Gaetz. O Álvaro Uribe foi um dos presidentes colombianos que mais combateu o terrorismo das Farc. Inclusive, foi contra o péssimo acordo de paz celebrado em 2016 com eles, e durante mais de uma década, Uribe foi alvo de investigações implacáveis e chegou a ser condenado e preso pelo judiciário da Colômbia por supostamente ter subornado grupos paramilitares. Ontem, porém, a prisão dele foi revogada e ele foi absolvido. Não há mal que dure para sempre, né? Na nova decisão do Tribunal Superior de Bogotá, foi dito que a condenação apresentava premissas vagas e não oferecia uma análise abrangente sobre o caso. Isso te soa familiar de alguma forma? Um presidente que combateu o sistema e depois saiu do poder e foi acusado de um crime. O processo é cheio de eventos duvidosos e a condenação judicial genérica, com premissas vagas, sem se debruçar detalhadamente sobre o caso. Eu digo a você que está em casa assistindo, isso é Colômbia, mas qualquer semelhança não é mera coincidência. Como disse o Christopher Landau, isso aconteceu e acontece em diversos países. Aconteceu na Colômbia, nesse caso Uribe, aconteceu no Brasil, no caso do presidente Bolsonaro, e aconteceu nos Estados Unidos, no caso do Donald Trump. Fenômenos políticos são globais e se alastram. Você pula para a Europa, vê que a principal oponente do Macron e da esquerda francesa, Marine Le Pen, foi tornada inelegível por vontade popular? Não, por um tribunal em Paris. Vai para a Finlândia. Pega um avião e vai para a Finlândia. E não abra o Tinder por lá, porque você vai ficar revoltado. Mas vá para a Finlândia e vê o caso da Päivi Räsänen, ou Räsänen, uma parlamentar cristã que está sendo julgada por discurso de ódio depois de postar um versículo da Bíblia. Vejam o que está acontecendo no Reino Unido. É um fenômeno global. Eu repito, o que acontece no Brasil é um fenômeno que, em menor grau, eu diria, acontece em quase todos os países do mundo. Nós tivemos na própria Bolívia. O Alexandre não inaugurou esse pensamento psicopata, e eu sempre disse isso a você. Ele é o representante brasileiro deste pensamento, que é comum à esquerda em todos os lugares do mundo. E por isso mesmo que o trabalho internacional é tão importante. Ora, se esse problema não é um problema nacional, mas sim um problema global, nós só vamos conseguir resolvê-lo a partir de um trabalho também internacional. E é por isso que quando... Cara, eu vi um vídeo do Robson Farinazzo, que eu não sei o que aconteceu com esse cara. Ele sempre foi um nacionalista, dessa turma do Arrebelo e tal, mas ele é um cara bacana, eu sempre tive uma boa relação com ele. Mas um vídeo do Robson Farinazzo dizendo, não, Eduardo Bolsonaro morreu politicamente. Eu falo assim, mas... Pera, a análise do Robson Farinazzo, o Robson Farinazzo é o quê? Ele se elegeu o quê? Não se elegeu nada. E ele vai dar dica política pro cara que hoje aparece liderando pesquisas para presidente do Brasil? É mais ou menos como se eu virasse e falasse assim, ó, esse Messi não sabe fazer drible nenhum. Você tem que driblar assim, pô. A falta de bom senso de uma pessoa passar uma vergonha dessa comandante, passa uma vergonha desse...
que abre a boca para passar uma vergonha, falta de senso. É claro que Eduardo Bolsonaro abriu mão da sua vida no Brasil por entender isso. Por o sujeito que roda o mundo inteiro, viaja o planeta inteiro e fala, pô, peraí, o que está acontecendo no Brasil está acontecendo aqui, né? Por qual é a origem desse troço? Poxa, talvez a origem desse troço seja os Estados Unidos. Então, portanto, onde devo travar essa guerra? É nos Estados Unidos.